Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos aqui no livro de Jeremias, a partir do capítulo 39. A palavra de Deus diz assim: Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano nono de Ezequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 1/10 de Zedequias, no quarto mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Zangar-Nebo, Zazerquim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó e o prenderam. E o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele. E o resto do povo que ficou levou Nabuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, mandou, e Nebuzasban, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregues na mão dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei e não cairás a espada, mas a tua alma terá por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias fica em Mispá, com Gedalias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ir a Ramá, quando o tomou, estando ele atado em cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sob as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre esta cidade, a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprover, e vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir.
Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Zeraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, ele e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite e metei-o nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomaste. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e em Edom e os que havia em todas aquelas terras ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado aqui seria disperso, e pereceria o resto de Judá. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. O assassinato de Gedalias. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, e Gedalias, filho de Aicão, a Mispá. E ali eles comeram pão juntos em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a espada, matando assim aquele o rei de Babilônia havia posto sobre a terra. Aquele que o rei, de Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba raspada e os vestidos rasgados, e sarjando-se, e traziam nas suas mãos oferta de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu os mortos de Ismael, filho de Netanias. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá. E Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, e levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar os filhos de Amon.
Ouvindo, pois, Joanã, filho de Sicariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levava cativo de Mispá virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão, e partiram indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra. Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos a Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-la declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviara a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. Se te boamente ficardes nesta terra, então vos edificarei, não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrar no Egito, e entrardes para lá a peregrinar, acontecerá então que a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem, morrerão a espada, de fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganaste as vossas almas, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo:
Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor nosso Deus, declará-lo, assim o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada de fome e de peste morrereis, no mesmo lugar onde desejaste entrar, para lá peregrinardes. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos tomaram a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Profecia de conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma a tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens judeus. E disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, quem para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos. E ornar-se-á da terra do Egito como veste o pastor seu vestido, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Louvado seja Deus!